E o ano passado, eu acho que foi o ano passado, a gente começou um movimento muito legal, que é um painel conversando com especialistas e supermercadistas, com o propósito de fazer um bate-papo enriquecedor de informações, dicas práticas, para que vocês troquem ideias e que o outro colega de vocês, de qualquer lugar do Brasil, até do mundo, que muitas vezes a gente sabe que o pessoal está participando, a rede, o YouTube nos permite que a gente esteja em qualquer lugar do mundo, assista e tenha ideias para colocar no negócio. Essas ideias são tão importantes. Eu tenho escutado muito do supermercadista, até do especialista, quando vem aqui, a satisfação que é transmitir conhecimento para o outro. Então, pessoal, dando sequência, nós vamos aí entrar. O pessoal já está no ar? Está tudo ok? Então, perfeito. Vamos aqui, ó, vamos seguir aqui com o nosso painel. Olá, meus amigos supermercadistas e especialistas. O áudio de vocês está todo desligado. Peço para vocês que liberem, porque vamos começar o nosso painel. E você que está nos assistindo, fique à vontade para que traga informações para cá. Aqui no chat, fazem comentários que depois a gente pode pegar essas perguntas e aproveitar esse time aqui. Eu vou começar o nosso painel pedindo que vocês façam uma breve apresentação. A Roberta e o José Maria estão com o microfone desligado. Então eu vou pedir... Abriram? Então tá. Então eu vou começar... O José vai abrir? Perfeito. Vou pedir para a Roberta, que é uma supermercadista, se apresentar. Por favor, Roberta, muito obrigado. Olá, Fabiano. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu sou a Roberta Barreto, gestora do Codebal Supermercados, uma rede de supermercados gaúcha, uma rede de supermercados familiar. Atualmente nós temos 6 lojas e mais de 300 colaboradores. Atualmente eu trabalho mais na área de marketing, né, na parte administrativa da empresa, e sou vice-presidente do Agas Jovem, da Associação Gaúcha de Supermercados. Perfeito. Vamos agora para a nossa outra convidada, a Silvia Sarmento. Oi, pessoal, boa noite. Agradeço mais uma vez o convite. Assim como o Fabiano colocou, é uma oportunidade de troca, tanto para quem é supermercadista, para quem é especialista também. Acredito que nesses eventos, a gente aprende muito mais do que ensina, e é uma oportunidade de estar aí compartilhando. Eu sou treinadora corporativa, trabalho com desenvolvimento de lideranças dentro de algumas redes de redes supermercadistas, inclusive a Roberta está aqui, que é do Codebal, é uma das redes que a gente atende. Então, focando no desenvolvimento das lideranças para suportar o crescimento e a expansão dos negócios, que os supermercados de bairro e vizinhança têm crescido, e é muito bom ver esse crescimento, que tem toda a identidade ali da comunidade, da região, e consegue levar uma experiência de grandes redes para os seus clientes. Perfeito. José Maria, é contigo. Opa, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar participando desse evento tão especial aí. E falando da coisa que eu mais gosto, é supermercado, entendeu? Sou um cara apaixonado pelo mercado. Estou há 20 anos como dono de uma rede aqui em São Paulo. Sou nordestino, mas minha vida fiz aqui em São Paulo. Eu trabalhei 10 anos como funcionário. Já estão 20 anos aqui nesse segmento. Temos uma rede com 7 lojas, 300, quase 400 colaboradores diretos. E é um grande prazer estar aqui para poder compartilhar e aprender com esse pessoal que está aí, discutir um pouco de ideia. E se puder, de alguma forma, também agregar indiretamente para quem está nos ouvindo também. Esse é o nosso maior objetivo e nosso compromisso hoje aí. Espero que a gente possa contribuir aí da melhor maneira possível. Perfeito. Fábio, por favor. Uma ótima noite a todos. Um prazer imenso estar aqui com vocês também. Meu nome é Fábio Muniz, sou diretor da Base 12 Consultoria Estratégica, uma consultoria especializada em prevenção de perdas e fiscalizações para o segmento supermercadista. Atualmente, eu também sou um consultor junto à Escola APAS e à Associação Comercial de Guarulhos. E queria agradecer pela imensa oportunidade de estar aqui trocando experiências com todos vocês, né? Perfeito. Fica aí que agora vai ser com o Fábio. Eu acho que foi você, entre nossas conversas, que a gente tem a oportunidade das redes sociais de se encontrar com tanta gente.
foi essa forma que eu encontrei o Fábio, foi uma forma de comunicação. E entre um papo e outro, a gente sempre gosta de trazer um conteúdo que para você, supermercadista, é importante. E eu acredito, não me lembro, mas eu acredito que foi com o Fábio que nós construímos o tema desse painel, que é comunicação para a gestão eficaz no supermercado. Então eu queria, Fábio, que você iniciasse batendo nessa tecla tão importante que é, primeiro, gestão e depois a comunicação. Como é que faz? Bom, primeiro é importante destacar que nós estamos tratando de um assunto que é bem amplo, né? Que é a comunicação. Né? Então, não dá para limitar pouquinho tempo para falar de comunicação, porque é muito amplo. Então, tem a questão da comunicação interna, comunicação externa, as formas de se comunicar, isso tudo faz uma diferença muito grande no supermercado. Trazendo um pouco para o meu mundo, que é a prevenção de perdas, eu tenho buscado estratégias de me conectar mais com o pessoal da operação. Né? Tentado entender um pouco melhor a forma com que as pessoas pensam, por quê? Eu vejo que no nosso segmento supermercadista nós temos muitas estratégias de comunicação e nós fazemos muito isso através do departamento de marketing para nos conectarmos com o shopper. A gente busca formas, a gente tenta descobrir o que a pessoa gosta, como a pessoa pensa, como ela se comporta, o que ela faz. Mas nós temos um outro público não menos importante, que é o público interno. E como eu falo de prevenção de perdas, trabalho com prevenção de perdas, para mim tem sido um desafio muito grande melhorar a comunicação com ela, com essas pessoas. Né? E eu propus o tema justamente por conta disso, por enxergar o quanto a comunicação bem feita ela produz uma gestão eficaz também. Né? Uma comunicação, eu vejo muito no varejo, vejo muito nos supermercados, às vezes, que nós temos uma estratégia eficaz, um plano de prevenção que sai da diretoria, passa pela supervisão, que passa pela gerência, e às vezes essa comunicação vai se enfraquecendo até chegar na operação. E buscar formas de entender melhor e me encontrar melhor com o meu público interno é fundamental. E tem um outro público também que eu gostaria de destacar aqui, que quando a gente fala de público externo, eu não estou falando somente do nosso consumidor, né? A importância da gente se comunicar com o fornecedor de forma eficaz também faz com que a nossa gestão seja melhor. A importância de nós nos comunicarmos com a fiscalização faz com que a nossa gestão seja melhor. Então, a comunicação é uma ferramenta fundamental que, se nós observarmos com um pouco mais de carinho, vai ajudar bastante a gestão de loja. Eu vou pegar a tua colega, a Silvia, que também é uma especialista. É impressionante. A gente já acompanha também o trabalho dela, já apresentou uma palestra aqui na Expo Supermercados. Vou pedir para ela contribuir com esse tema. E depois, logo depois da Silvia, eu vou pedir para a Roberta falar, porque a comunicação também vem da fora, como você comentou, do marketing. Silvia, é contigo. Legal. E o Fábio colocou agora muito bem a questão da passada de bastão da comunicação, que é o nosso grande gargalo, é o calcanhar de Aquiles realmente de qualquer empresa. Se eu pudesse resumir a raiz de todos os problemas dentro de uma organização, a comunicação ela está sempre presente. Então, ela está sempre presente. Se a gente cavocar realmente, se a gente investigar, tem um gap de comunicação. Seja com um fornecedor, numa negociação, seja com um cliente. Eu não entendi muito bem o perfil do cliente. O Fábio trouxe a questão da dificuldade hoje de tratar a comunicação interna com importância. Porque realmente, normalmente nas decisões estratégicas, a comunicação ela flui em um nível e até chegar no colaborador, ela chega muitas vezes torta, incompleta. E uma coisa que a gente ainda a gente patina um pouco dentro da organização é decodificar a mensagem, é personalizar a mensagem, porque aquilo que eu defino em uma sala de reunião, em diretoria, eu utilizo um tipo de linguagem. Quando eu vou para a gerência, eu preciso transformar essa estratégia em plano tático.
em como eu vou fazer as coisas. Então, como eu vou fazer? E quem vai fazer, normalmente eu estou lá no operacional, lá no chão de loja, lá no repositor. Então, eu vejo que muitas vezes o marketing vai lá, agora daqui a pouco a Roberta vai contribuir, o marketing vai lá, cria toda uma estratégia, está olhando o mercado, vou pegar os produtos naturais, que todo o mercado que eu passo tem esse problema, o pessoal lá da base não chegou uma comunicação ali eficaz da força desse segmento, da força, do potencial, do quanto que a gente pode agregar em venda, em atendimento, em satisfação do cliente, eu trabalhar com esse segmento de produtos. E o repositor, quando chega lá, para ele aquilo pode ser um problema, porque muitas vezes vence o produto na prateleira, enfim, não tem o giro, porque a gente não conseguiu decodificar aquela mensagem estratégica lá do marketing, lá do segmento, para o repositor. Ou seja, a gente vende muito para fora e vende muito pouco para dentro. Perfeito. Então, a gente precisa aprender a vender os projetos internamente. As pessoas têm que entender o porquê daquela entrada de produto, daquele posicionamento. Aí a gente vai conseguir fazer mais gols internamente. Então vamos perguntar agora, que a Roberta é uma especialista de marketing, também acompanho e fico impressionado do comprometimento que ela tem tanto com os funcionários internos, como também com a comunidade. Roberta, por favor, contigo, a parte da comunicação e tudo mais que a gente pode fazer com que as nossas lojas atraiam cada vez mais clientes. Sim. O Fábio e a Silvia abordaram bastante essa questão da comunicação interna, né? E, nossa, quantos problemas poderiam ter sido evitados se a comunicação tivesse sido mais clara, com um tom de voz mais adequado, com um linguajar mais focado naquele tipo de cliente, né? Até há poucos dias nós tivemos um problema, eu digo, o nosso setor de RH encaminhou uma mensagem para os colaboradores, trazendo uma notícia, algo que era muito positivo, só que trouxe com uma linguagem muito formal, que a base dos nossos colaboradores não conhecia várias palavras. Para o setor, para o administrativo, para o gerencial, estava tudo certo, mas a base não. Então, a gente conversou, não, nós precisamos comunicar com que toda a empresa entenda, porque nós estamos a todo momento comunicando, seja na maneira de se vestir, na maneira de entrar numa loja e falar um bom dia, uma boa tarde para a equipe, para o cliente, né? Então, a gente sempre passa essa imagem da empresa, do local, enfim. Mas na questão ali de marketing, a Silvia falou da parte dos naturais, e eu trabalho bastante com o setor comercial, e eu estou sempre querendo um item novo, uma aposta, e muitas vezes eles não se convencem, né, do produto, do potencial de venda. Mas nós realizamos até com a equipe do chão de loja um treinamento sobre produtos veganos, porque era uma categoria que ninguém acreditava. Porque o gerente já passava essa mensagem para o supridor. Isso aí é frescura, isso aí não vende. E aí o supridor já ia suprir de qualquer maneira, né? E aí fizemos um treinamento, foi muito legal, eles entenderam o porquê daquele produto, o porquê o espaço que está comunicado ali vegano ou que está comunicado sem açúcar, ele precisa dar uma segurança para o cliente, porque a partir do momento que a gente sinaliza ali, comunica, né? Esse setor, ele é saudável, esse setor, ele é diet. Tu tem um cliente que tem uma patologia e tu precisa passar segurança que aquele espaço realmente vai atender a necessidade dele, né? Mas na questão de comunicação também tem algo que a gente acaba trabalhando bastante, é a questão de cartazes na loja. Às vezes as equipes querem comunicar, mas não sabem o quê e querem comunicar muito. Então, na frente do supermercado, acabam colocando 30 ofertas, sendo que o cliente vai passar ali na frente por 5, 10 segundos e não vai conseguir ler tudo. Então, a gente está fazendo algumas mudanças em relação a isso, né? Mas é todo o processo de conscientização, de explicar o porquê, do pessoal entender realmente, né? A nossa equipe primeiro, para o cliente poder ser impactado com isso de uma maneira mais positiva. Perfeito. Vou chamar o José Maria, e até gostaria, José Maria, que
você contasse um pouquinho da tua história, se tem essa relação eu acompanho e convido vocês a acompanharem o Instagram do José Maria, que é incrível. A história dele é incrível. Eu queria que tu comentasse brevemente essa tua história e ver, claro, se a comunicação para a gestão fez a diferença na tua vida. Obrigado aí pelas palavras aí, enfim, para convidar as pessoas para seguir meu Instagram, por favor, será um prazer. Dizia o grande Chacrinha, né? Quem não se comunica não se trombica, né? Então, há tantos anos falava isso e hoje permanece. Mas já volto para falar sobre a comunicação. Resumir a minha história rapidão. Eu nasci no Nordeste, no Agreste Nordeste, sou filho do nordestino de Pernambuco. Meu pai tem 11 filhos. Eu nasci bem no meio do mato, não tinha energia. Onde não tinha energia, não tinha água, saneamento básico, zero, vivia da roça. Minha vida era... Meu presente de aniversário era enxada e fosse para limpar mato e cortar cana. Então, eu ficava no inverno limpando mato, plantando milho e feijão no Pernambuco. No verão, eu ia para Alagoas cortar cana. E assim foi até meus 14 anos. Não aprendi a ler, não podia estudar, que meu pai tinha ideologia que a gente tinha que comer, então não podia estudar. E eu vim para São Paulo com 14 anos, analfabeto, só fazia meu nome, mais nada. Meus pais ficaram no Nordeste e eu vim para cá para trabalhar aqui, 14 anos, para trabalhar e sonhar em trazer minha mãe, com meus irmãos mais novos, para cá. Entrei no mercado, numa rede de supermercado chamada Naguma, aqui em São Paulo, de empacotador. Sofri bastante pelo fato do nordestino analfabeto, mas essa vergonha que me fez, que eu tive, que eu passei perante todos os meninos que tinha lá, na verdade, não me empurrou para baixo, me empurrou para cima, para servir de um batente para me pisar nele e falar, eu preciso me fortalecer, eu preciso dar um passo maior. Resolvi estudar, fui para a escola com 17 anos de idade, fiz a terceira série primário, e sonhar eu queria muito fazer uma carta para minha mãe, e não conseguia, naquela época não tinha telefone, a gente não tinha conhecimento de falar. Resumindo a história, entrei lá, trabalhei 10 anos no Nagumo, e pacoteiro, virei repositor, açougueiro, padeiro. A rede foi vendida em 2000 para Pão de Açúcar. Eu estava estudando, já estava acabando de fazer um técnico colegial de contabilidade, sonhando com a agência do mercado. Esse era meu foco. Comecei a sonhar, vivi, né, renasci, sonhar por alguma coisa, acreditar que era possível, que as outras pessoas conseguiam, eu conseguiria também. E aqui ninguém tirava de mim esse foco, essa ideia que eu seria capaz de conseguir. E ali a rede foi vendida, para mim foi eu morar na favela, fazia 7 anos morar na favela. Nesse cenário, meus pais já estavam aqui já, que eu consegui trazer minha mãe e meus irmãos. E aí eu falei, vou estudar, o que vai mudar minha vida se eu estudar. Então, ser uma pessoa que eu possa falar de igual por igual com as outras pessoas. E assim, a rede foi vendida, eu fiquei triste, meio desanimado, porque meu sonho ali praticamente acabou, que era o sonho de ser gerente, mas surgiu da minha oportunidade que eu tive de padeiro, eu fiz dela a minha oportunidade de empreender. Eu tinha comprado um terreno, construí uma casinha perto da favela, montei uma mini padaria na garagem da minha casa, fazia pão na sala, vendia na garagem com meu irmão. E ali nasceu o nosso negócio. E a gente foi trabalhando. Hoje a gente tem 7 lojas, graças a Deus, e 350 colaboradores. Fiz uma faculdade... Desculpa, não tem como não. Obrigado. Aí fiz uma faculdade de processos gerenciais. 3 anos atrás fiz um MBA em gestão empresarial na FGV, que era um sonho meu, que eu achei que nunca chegaria lá. E eu fui lá por honra lá e fiz, e estou muito feliz. E aí, adoro gente, amo o mercado, e sou um cara que gosta de falar e me comunicar bastante. Aí que vem o ponto. Interior bem feita, hein? Baita história. Então aí, tem mais coisa no meio aí, mas vai no Instagram, olha lá, chama lá, a gente tem bastante coisa. E é uma história muito, desculpa interromper, José Maria, mas é uma história que acontece no Brasil. Muitas vezes os nossos empresários têm receio. Olha, eu sou pequeno. Só para vocês terem ideia, a gente tem essa série que vocês viram, visitas em supermercados. A gente faz questão de visitar supermercado de qualquer porte. E muitas vezes os supermercadistas têm receio de receber a nossa equipe porque é um supermercado muito simples. Mas veja só essa história tão motivadora que o José Maria comentou. Todo mundo pode chegar onde o José Maria chegou. Basta ter grande... Fabiano, grande um dia foi simples, né? Exatamente. É nessas pessoas que eu me pego. Se as pessoas saírem, tem vários exemplos aí, que a pessoa Silvio Santos, mais um monte aí. Só basta, o primeiro passo é acreditar. O segundo é agir. Que você pode ter o maior sonho do mundo. Se você não colocar ele em prática, ele vai ser um sonho e não vai passar disso, entendeu? E sonho é feito para se realizar, não é para ver um sonho, a fantasia, ver um conto de fada. É para ser realizado. Mas isso só acontece quando você dá um passo e esquece os não da vida, e os não servem como batente,
e cada não é uma força que te fortalece mais, e não desistir. Se desistir, então já sabe que não vai conseguir, mas se não desistir, não tem tempo, não tem hora. E a comunicação, o que fez a diferença, a gestão aí nessa tua linda história? Então, a comunicação, o que acontece? Hoje a gente fala muito de tecnologia, mas você pode ter a maior tecnologia do mundo, se não tiver uma comunicação, ela não serve para nada. Então, a gente tem uma comunicação direta, que eu brigo muito hoje com meus meninos, inclusive eu estava até falando com um deles, e a indireta. Então assim, mas o quanto a comunicação direta ela é muito importante. Uma mensagem dada por um WhatsApp, por um panfleto, por um cartaz, ela tem um impacto. E ela ter sido informada pessoalmente, olhando no olho, ela tem um outro impacto totalmente diferente. Porque as pessoas são diferentes e cada uma ela tem a tendência de captar a mensagem de uma forma, cada uma forma diferente. Então, quando você consegue entender a pessoa e passar para ela, tentar entender ela antes, e para toda maneira que ela compreenda com perfeição, tudo muda. É um simples cartaz, como a nossa amiga falou aí, que de um cliente, uma comunicação, eu brigo muito, essa ideia que você falou aí, eu assino embaixo, eu pego na mão do meu gerente, já fiz isso aí, contratei um cara de uma empresa, de um outro mercado, ele tinha essa ideia de fazer muito cartaz, eu falei, cara, peguei na mão dele, fui lá para fora da loja, falei, vem cá, vamos mandar aqui, lê para mim quantos preços tem lá fora lá, quais os produtos, fala para mim o que te chamou a atenção. Aí eu falei, cara, é muito, isso é uma poluição visual, cara, é muito, você não consegue ler. Então pega os seus 4 produtos que tem mais força, mais impacto, de mais nome, põe lá que qualquer pessoa lê e para a pessoa para a loja. Produto que não tem marca, que não tem impacto, não põe lá fora, porque não chama atenção. Você não pararia por um produto que uma marca comum, você não pararia para o mercado e ela não chamaria a atenção do cliente. Então, a comunicação tem que ser precisa isso. E tem que ser direta, se não for, não adianta. E com meus colaboradores, com meus meninos, eu chamo eles muito dos meus meninos, que eu gosto muito deles, eu gosto da comunicação direta. Tem informação que eu não mando passar, eu vou lá e dou, porque eu sei que também tem um peso. Sabe? Então, depende de quem vem a informação e como ela vem, ela tem vários caminhos. Então, ela tem que ser muito bem passada, precisa e com a pessoa certa. A pessoa que tem dificuldade de se comunicar com o cliente, principalmente o líder, com o funcionário, ele cria um problema sério. Então, eu acho que ela tem que ser precisa na hora certa, com a pessoa certa, e a pessoa que vai passar a informação que você passou para ela. Se ela não comprou a ideia, fica difícil dela vender. Então, fantástico. Deixa eu fazer um combinado com vocês. Fiquem à vontade de falar em qualquer momento. Eu sou aquele só que controla, dá apoio. Fique à vontade. Silvia, isso que você chamou a atenção, da questão da comunicação, do jeito do José Maria, da própria Roberta e de tantos outros supermercadistas, esse formato de poder... O José Maria destacou bem, de conversar direto com o seu funcionário, direto com o seu cliente, faz a diferença, não é? Sim, o que eu ressaltei do José foi o seguinte: a primeira comunicação que a gente deve focar é a interna, adentro, para nós. E ele teve um jogo de comunicação ali, um jogo interno, para comunicar os objetivos, o que ele queria, e não se contentar, essa indignação de querer mais e buscar mais. Essa primeira comunicação, ela manda no jogo. Comunicar onde eu quero chegar. E isso a gente trabalha muito com os colaboradores, né? Nos treinamentos, no desenvolvimento, que parte dessa comunicação interna. E o líder, ele tem... Bom, o José está aí para inspirar toda essa equipe dele. O líder, ele tem um papel muito forte nesse contexto, muito forte, de realmente levar a equipe dele para frente. Porque a gente sabe que a gente vai levar muito mais não do que sim. Muito mais. Muito mais não. Sim. Mas o não, ele vai servir também para engrossar o coro. Eu costumo falar isso para as equipes. O não, cara, o jogo só começa quando tu recebe o não. É aí que o jogo dá o start. Enquanto tu tá só levando sim, tu tá ali na tua zona de conforto. Agora o que vai te tirar dela realmente é receber os não. É os contras, né? E o líder, ele tem que se motivar com os contras. Deixa eu pegar o Fábio e depois pode voltar para... Vocês fiquem à vontade. Mas, Fábio, assim como a Silvia, vocês prestam um serviço para os supermercadistas. E aí vocês entram na loja como especialista, como um contratado e começam a mexer na liderança, explicar as coisas. Vocês são profissionais.
como é que é a forma de se comunicar, porque aqui no nosso canal tem muito especialista assistindo, e vocês, ao meu ver, são pessoas que estão aí há muito tempo no mercado, têm experiência e que muitos especialistas podem se espelhar em vocês. Então, vocês entram numa loja, já tem os líderes, como é que faz para convencer ou determinar novas regras? Vou pedir primeiro para o Fábio, depois vamos dar uma volta, mas Silvia, fica à vontade. Fábio, é contigo. Fabiano, eu estou me deliciando com tudo que está sendo falado aqui, cara. Está sendo maravilhoso. Uma coisa que eu acredito que é importante destacar aqui, a comunicação ela passa por uma questão legal, porque a gente trata de lei também, principalmente quando se relaciona com o nosso consumidor. Se eu não trouxer clareza para ele, para que ele entenda aquilo que eu estou vendendo, né, principalmente em relação ao preço, eu vou ter um grande problema. Internamente falando também, passa por uma questão legal, porque eu preciso formalizar o que eu quero que seja feito dentro da minha empresa, seja através de um procedimento operacional padronizado, seja através de normas internas, mas ela passa por uma questão legal, né? Pegar o exemplo de um fiscal. Antes mesmo dele se comunicar com o gerente de loja, quando ele chega, ele estaciona o carro no estacionamento, ele começa a procurar as placas de identificação, tem a placa lá de vaga preferencial, ele vai para o balcão de atendimento e começa a procurar as placas obrigatórias lá, né? A preferencial do caixa. Esse estabelecimento possui um exemplar do Código de Defesa do Consumidor devidamente atualizado e disponível para consulta. Então, ele precisa se comunicar. Passa por uma questão legal que é importante. E ela passa por uma questão moral também, né? Porque o dono da empresa, quando a empresa nasce, ela nasce com um propósito único dele. Vide a história do Zé, né? Vide a história de tantos outros donos de supermercado que a gente ouve por aí. Passa por uma questão moral também, dele perpetuar a missão, visão e valores da empresa dele. Né, passar isso para os colaboradores dele, que tem a incumbência de externar isso tudo. Né? Então, é um processo que deve ser cuidadoso também. Nós, como consultores, quando a gente está diante de uma situação como essa, eu gosto muito de tratar da missão, visão e valores das empresas que eu atendo, para que as pessoas entendam que o dono está entregando na mão delas o que ele tem de mais precioso, o que muitas vezes ele investiu por uma vida toda, né? Isso é fundamental, isso é importante demais, demais mesmo. Vamos pegar a Roberta agora, por favor, Roberta. Essa questão, quando você optou em trazer um profissional externo para dentro da sua loja, foi uma opção que foi necessária no caso? Claro que é necessário, mas claro, foi algo que já você não estava se comunicando, as coisas não estavam andando, você teve que trazer alguém de externo, ou você já estava fazendo, mas pegou um profissional para que ele contribuísse aí com essa expansão, porque, para quem não sabe, a Roberta inaugurou, acho que 1 ou 2 lojas recentemente, nesses últimos 2 anos, ou até mais. Por favor, Roberta. Assim, realmente nós estamos em expansão, inauguramos aí a última loja dia 19 de dezembro, foi bem punk, né? Uma data que para nós é correria, o varejo está a 1000 e deu tudo certo, dentro do possível deu tudo certo. A questão, então, da necessidade. Na verdade, conforme a empresa vai crescendo, tu tem que estar trazendo padronização, organização, controles, né? A nossa parte da direção, a gente começou a pesquisar alguns cursos, enfim, se capacitar. Fomos para São Paulo também, fizemos alguns cursos. E depois a nossa supervisora acabou fazendo um treinamento, uma formação de liderança com a Silvia, e ela trouxe essa indicação e com a necessidade que a gente já tinha visto, né? Então a gente foi construindo algo de mudança na empresa, que começamos realmente, ali como o Fábio falou, nos norteadores estratégicos, missão, visão e valores. Então, a partir daí, a gente começou a construir um novo período na nossa empresa. Porque, infelizmente, hoje muitos varejistas acham que missão, visão e valores é só um quadrinho ali. Mas quando tu entende a importância da missão, visão e valores para o teu negócio, é diferente, é uma virada de chave.
Então, hoje a gente trabalha muito forte os nossos valores, os valores da empresa, para que isso seja real, né? Através das nossas ações, dentro da empresa, nossa ação com o colaborador, com o cliente, com o fornecedor. Então, a gente trabalha o endomarketing também em relação a isso. Até daqui a pouco mais eu vou estar falando sobre endomarketing com vocês aí. Quem tiver um pouquinho de curiosidade sobre o tema é bem legal, assistam daqui a pouco. E é isso, né? Então, a gente fechou uma parceria já fazem 3 anos. E, trouxemos um consultor. E agora? É uma receita de bolo? Não, a gente está sempre construindo algo novo, desenvolvendo, debatendo assuntos, né? Então, é isso, é o desenvolvimento que a gente entrou nessa trilha e não consegue mais parar, né? E a comunicação constante, né, Roberto? Comunicação constante. Isso é muito bom. Com liderança, enfim, em todos os níveis operacionais, né? Todos os níveis da empresa. Então, é isso, né? É algo que a gente está se desafiando todos os dias e tem tido um impacto gigante na base de colaboradores, no geral, sabe? Perfeito. José Maria, isso aí, ó. José Maria, me conta aí, você comentou essa linda história, né? Pelo que eu sei também você, como é que foi, trabalhava na roça e saiu. Para esse crescimento, você esteve sozinho nessa jornada? Quando é que você decidiu, por exemplo, no caso do Fábio, trazer o Fábio para colaborar aí pelo teu trabalho? Então, quando eu comecei sozinho. Era eu e 2 irmãos, minha irmã e meu irmão, os quais eu mandava nele, que era de menores, e eu ditava para ele, vai trabalhar comigo e acabou. Nem perguntava isso com meu pai, entendeu? E vai pagar quanto? Não sei, depois eu vou te pagar. Eu lembro que eu pagava para eles R$50, cara. Tinha mês que eu nem dava dinheiro para eles. Mas, assim, todo começo é difícil, principalmente para quem não tem dinheiro. Hoje é um grande desafio você iniciar um negócio, pôr um negócio, fazer ele acontecer em um mercado tão competitivo, tão grande, tão cheio de gente aí, de leões, enfim, e você fazer acontecer. Realmente é muito difícil. Mas, enfim, tem espaço para todo mundo. É fazer a coisa certa, da maneira certa, com muito cuidado, enfim, vai aprendendo. E eu comecei sozinho, no meio do caminho, um outro, meu irmão mais velho, veio comigo para somar junto comigo. Depois de 2 anos, ele falou, não quero isso aqui é um negócio de louco. Foi embora, eu fiquei sozinho, fiquei com o meu irmão mais novo. Hoje Errado ele não tá, né? Então, isso aqui é uma água que quem bebe dela é difícil depois de deixar, sabe? É negócio de louco. Parece corintiano, quando vira corintiano não consegue parar. E a gente vai tendo, só que chega no momento que a gente não consegue mais fazer tudo sozinho, então a gente pede apoio. O Fábio é um deles. Tanta coisa que vai surgindo, informações do dia a dia. O mercado ele vive em evolução o tempo todo. Mudanças de lei, mudanças de regra, e você tem que estar... Nem sempre você consegue estar parando para ver tudo, então tem que estar terceirizando algumas coisas. Se você quer crescer, é lógico que tem que distribuir. O Fábio veio nesse período, ele veio de uma outra parte, um pouco mais anterior, na verdade, que era a gente tinha uma parceria com um advogado que fazia um outro trabalho, e o Fábio começou a trabalhar com a gente lá, e hoje ele vem agregando também muito, né, nesse cenário dele aí, nesse trabalho dele aí, porque a gente tem que terceirizar muitas coisas, são coisas que a gente não consegue tocar sozinho, então tem que ir distribuindo. E assim, lógico, veio fluindo o meu negócio, graças a Deus a gente está aí, e a gente não consegue fazer, como eu falei, fazer nada sozinho, e esse relacionamento, acho que a comunicação, ela vem com relacionamento, entendeu? Que isso é muito importante. Então, quando você tem uma boa comunicação e você cria um grande relacionamento, a comunicação fica mais fácil de ser compreendida, fica mais fácil de ser captada. Então, o relacionamento hoje, eu junto muito com a comunicação, que ela é muito importante, porque ela fica fácil. Eu li até um livro do Monge Executivo que ele fala, que achei muito legal, que ele fala que quando você tem um bom relacionamento, que você consegue, de tal ponto que você consegue convencer as pessoas, fazer para você as coisas sem medir o esforço, sem medir valores, porque o seu a sua comunicação com ele, corporal, presencial, é tão forte que faz com que as pessoas não questionem o que você precisa. Faz de graça. Vamos lá, Silvia. E aí, você entrou em qualquer novo cliente teu, supermercado. E aí, vamos colocar ali tudo certinho? Então tá.
Você entrou lá no novo supermercado, a equipe está te esperando para você fazer a apresentação, a comunicação. Como é que flui essa comunicação entre você e os novos colegas que vão trabalhar? Hein, Silvia? É bem desafiador, Fabiano. Sabe que assim, ó, sem um parceiro forte dentro do negócio, não flui, tá? Não flui. Tem que ter alguém que realmente compre o projeto, abrace o projeto e seja um parceiro ali dentro do cliente. Porque se internamente a gente não vender esse projeto como um benefício muito grande, é bem desafiador, porque a gente tira as pessoas totalmente da zona de conforto. Então, no início do projeto, quando a gente diz que vai tirar o gerente da loja, o pessoal já começa a arrepiar. Já começa a arrepiar. Que a manhã inteira, numa sala de treinamento, e aí o grande desafio é realmente, no meu caso, é quebrar esse paradigma de treinamento técnico, sabe? Que o cara vai... Né? A mudança, isso aí, Zé. Esse que é um e bloqueio. Assim, ó, e de que o cara vai entrar numa sala de aula e ficar sentado me ouvindo. Então, o primeiro movimento já é esse, que ninguém fica sentado ali ouvindo ninguém. Então, tem que ser dinâmico, né? Não tem como eu pegar uma rede de supermercado, por exemplo, e passar um treinamento técnico, que o pessoal fique ali escutando e anotando. Então, eu escolhi ali a linha vivencial e acredito por isso que deu um match com o supermercadista. Porque eles são dinâmicos, eu sou dinâmica, eu gosto de fazer o pessoal colocar a mão na massa. E esse processo de convencimento, até nessa trilha, né, Roberta? A gente fez um processo diferente dos 2 últimos anos. A gente incluiu gamificação no processo. A Roberta, acho que a gente se fala todo dia, né, Roberta? Então, praticamente. Então, a comunicação, ela flui mesmo, porque a gente troca muita ideia, porque cada turma do PDL é uma turma totalmente diferente. Então, o primeiro ciclo a gente tinha bastante gerente, esse ciclo a gente tem bastante pessoal. O que é PDL? O PDL é o Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Então, o que a gente tem por regra ali? Não é uma regra fechada. Quanto mais pessoas eu promover, mais engajadas elas vão ficar. Então, é fortalecer realmente a base para que a gente tenha vários S. Que o cara começou lá no pacotinho... Oi? Ô, Silvia, o desafio é uma comunicação que você falou que tem que passar para o gerente, para esse pessoal aí, e a outra coisa é a execução da comunicação, ela continuar lá embaixo, porque você, irmão, você prepara todo um trabalho, todo um treinamento para as pessoas, se as pessoas não forem contaminadas e não ter ação, não ir para a execução, todo o trabalho foi em vão, né? Então, é um desafio fazer com que esse seu trabalho, esse exemplo do Fábio, e o Fábio vai na loja, mostra, ponta, passa, se não houver, quem é você não vai conseguir fazer isso. Se não houver as pessoas que compre a sua comunicação, a sua ideia. Não execute, não adianta nada. Então, assim, cai por terra. Eu posso contratar uns grandes pessoas gestores para trabalhar na minha empresa, fazer um trabalho. Se eu não tiver comprometido em pegar na mão dos pessoas lá embaixo, para que eles quebrem esse paradigma da mudança e aceitem a mudança, e uma vez que eles aceitam a mudança, eles não querem voltar mais atrás, que descobrem que o negócio é bom. Sim. Não, e eles descobrem que fica melhor, né? E a gente costuma falar, né, que é feito a várias mãos. Então, a gente tem a Silvia, mas a gente tem uma equipe também para cada área. Aplicou o treinamento, vamos dar uma tarefa, enfim, vamos acompanhar a performance desse gerente, da loja, do que tiver que ser feito. Então, a gente tem várias pessoas envolvidas nesse projeto, né? Várias cabeças pensantes também. E a Silvia hoje, na questão de distância, ela fica em outro estado, né? É próximo, mas nos dias de treinamento ela está aqui, mas então ela não consegue estar dentro da empresa, mas faz os contatos online e a gente tem uma equipe que consegue dar esse apoio também, né? E se desenvolver junto. Legal. E Fábio, desculpa, José Maria, você ia falar? Não, eu ia colocar que, estando em outro estado, se a comunicação não for eficaz, a transformação não acontece. E dá o poder, né, para dentro da empresa, que eu sempre trabalho com os clientes, com a Codebol, a gente bate muito forte nisso, para que não haja uma dependência do trabalho.
Porque se é um desenvolvimento de lideranças, eu vou ter cada vez mais líderes com quem eu posso contar dentro da empresa. Então, a Silvia estando ou a Silvia não estando, as coisas acontecem, né, Roberto? E as merecidas folgas, que é importante para ter o pique diário para tocar o negócio. Fábio, deixa eu te puxar para esse lado aqui. A questão, por exemplo, vocês entram na loja, vocês estão ali desenvolvendo os líderes, e aí vem a oportunidade, tanto da Roberta, como José Maria, como tantos outros supermercadistas, poderem crescer. Porque o especialista faz esse papel. Comenta um pouquinho da tua experiência quando você vai nessas lojas e encontra, vamos dizer, um supermercado cheio de oportunidade, mas os colaboradores puxando para baixo, em alguns casos, um que outro. Como é que você identifica e como é que você age? A primeira barreira, Fabiano, na qual a gente costuma esbarrar é a cultura. A cultura. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, que a cultura não é um problema que costuma ocorrer somente dentro das empresas. Nós temos um problema na nação. O problema da nossa nação é cultural. E trabalhar essa base é fundamental. Mas tem uma coisa que é importante deixar claro. Tudo isso leva tempo. Mudar uma cultura leva tempo. Leva muito tempo. Como a própria Silvia disse, vender uma ideia leva tempo. Implementar um programa de treinamentos e quebrar algumas crenças limitantes leva tempo também, porque muitas vezes até a própria diretoria está desacreditada de que pode ir além, de que pode avançar, de que pode crescer mesmo, né? Então, normalmente a gente esbarra numa primeira resistência cultural. E para conseguir avançar com a consultoria, você precisa mostrar resultado. Preciso ter resultado, porque senão não avança. Isso quando as laranjinhas podres não tentam boicotar, porque está incomodando, está mexendo numa estrutura, está tirando a pessoa da zona de conforto, está tirando a pessoa da zona de conforto de uma certa forma. Então, primeiro, eu preciso ter pessoas ali dentro que acreditem no que eu estou falando de verdade. E que, como a própria Silvia disse, comprem a ideia. Comprem a ideia. Hein, Fábio? Geralmente o pessoal acha, não estou conseguindo fazer, eu vou contratar um consultor para fazer para mim. Gente, isso está errado. Quando tu contrata o consultor, aí é que tu começa a trabalhar mais ainda. Não, já tiveram alguns supermercados que quiseram me contratar achando que uma palestra motivacional resolveria o problema. Eu falei, cara, sinceramente falando, eu não trabalho com palestra motivacional. A gente trabalhar com um curso ou um treinamento operacional vai surtir muito mais efeito, porque a pessoa vai valorizar aquilo que está sendo dado para ela. Ela vai valorizar o aprendizado que ela está tendo para executar o trabalho dela, que é entregar o resultado final daquilo na qual ela foi contratada, né? Então, e uma outra barreira que a gente costuma encontrar, além dessa resistência, é a própria cultura mesmo, né? O mercado ele exerce uma função social bonita no Brasil hoje, que é de contratar todo tipo de gente. É bonito isso, né? Quem é primeiro emprego, como eu, a primeira experiência que tive foi em supermercado, sou muito grato por isso. Bebeu da água, complicou. Terceira idade, estrangeiro, enfim, o supermercado abre a porta para todo mundo, e esse não é um problema. Muito pelo contrário, nós somos a solução. O problema está no momento que essa pessoa chega na loja. A partir do momento que ela chega lá, nós estamos assumindo o compromisso não somente de formar bons profissionais, mas bons cidadãos também. Porque muita gente chega desestruturada em todos os sentidos, gente, para trabalhar no supermercado. Em todos os sentidos, né? Então, muitas vezes, o líder que está lá, que precisa ser preparado também, não somente tecnicamente falando, mas emocionalmente e em todos os sentidos, é essa pessoa que vai receber quem foi contratado. E a minha preocupação é como essa pessoa está recebendo essa pessoa que acabou de ser contratada. O processo de integração não é somente dentro de uma sala de aula.
né? Eu preciso dar continuidade na integração lá na operação. Então, quem é que está dando essa continuidade lá na operação? A gente faz uma integração bacana, e quando a gente fala da missão, visão, valores, das normas internas, de tudo que normalmente se fala, mas a minha preocupação é depois que a pessoa desce para a operação. Perfeito. E lá sim eu preciso ter uma pessoa que plante a semente boa, né? A pessoa que acompanha aquela pessoa durante aqueles 3 primeiros meses de experiência, no mínimo, para dar base para ela, para dar feedback para ela, para pegar na mão dela, ensinar ela, para que ela tenha vida longa na empresa. Perfeito. Isso é um dos maiores desafios, né, Fábio? É desafiador. Até um tempo atrás, vamos lá, eu trabalho há mais de 10 anos no varejo do mercadista, mas até pouco tempo, vamos dizer 5 anos, nossa, tu falar para um diretor que tu vai pegar o primeiro dia da pessoa na empresa para tu fazer uma integração, explicar tudo, era perda de tempo. Eles enxergavam isso como perda de tempo. Que isso, né? Então hoje se tem toda essa mudança, esse movimento realmente de comunicação, de acolhimento do colaborador, mas essa parte em loja, a gente tem ali a questão das avaliações, né, no período de experiência, nos 45 e 90 dias, mas é um desafio para nós, na questão do gestor parar a rotina dele, né, ele entender a importância disso, né, de parar a rotina para avaliar o colaborador, dar os feedbacks, e também essa questão de ter alguém para acompanhar. A gente está desenvolvendo isso também, a gente chama do Code Amigo, que é um colaborador mais antigo, que está auxiliando, né? Mas é muito importante. E quando a equipe compra essa ideia, porque a gente começou todo o nosso trabalho de desenvolvimento humano pensando o seguinte: nós somos supermercadistas, mas nós não queremos ser a última opção. Porque geralmente era aquele negócio, não deu certo em nada, tu vai trabalhar onde? No supermercado. Ou ninguém te contratou, tu não sabe nada, vai trabalhar no supermercado. Mas não, o supermercado hoje, ele está em desenvolvimento. O supermercado de vizinhança, ele está cada vez mais inovando para sobreviver e para se diferenciar também dos grandes, né? Então, a gente vem trabalhando justamente para isso, para não sermos as últimas opções e mostrar que há, sim, um leque de possibilidades para que o colaborador ele se desenvolva, cresça na empresa, né? E desde que a gente começou o programa de desenvolvimento, uma coisa muito bacana que aconteceu foi que a gente teve vários líderes entrando na faculdade, que é uma virada de chave. Tu vai ter faculdade de trabalhar em mercado, tu vai estudar. Então a gente teve todo esse movimento, sabe? O pessoal, claro, que não tem tanto tempo para se deslocar para outra cidade, então acaba indo para o EAD, mas igual está em desenvolvimento, sabe? Então vale bem a pena a gente ver que uma semente plantada pode dar muitos resultados. Então vou pedir, estamos finalizando aqui a nossa programação, fico muito feliz. Tem mais 2 minutinhos, eu vi que a Silvia até está se locomovendo. Silvia, se despeça de nós aqui. Tá. Manda um abraço aí. Eu acho que cortou. Mas de qualquer maneira... Opa, cortou todo mundo. O José Maria está ok aqui. José Okay, Maria... Roberta também. Aqui. Então tá. Então, eu quero que vocês fiquem à vontade agora para dar dicas. Minha sugestão, assim, o supermercadista José Maria e o Roberta dê dicas pro supermercadista. E os nossos queridos especialistas, que é o Fábio e a Silvia, se a Silvia estiver ainda, dê uma dica. Tá, ok. Dê uma dica para outro especialista, que a gente sabe cada vez mais tem bons especialistas aí prestando serviço em todo o Brasil. Silvia, vamos aproveitar que você está ainda ativa aí com o sinal. A despedida é contigo. Bom, pessoal, foi ótimo o papo. Aprendi muito com o Fábio, com o José Maria. Com a Roberta, a gente está sempre aprendendo, né, Roberta? E a dica que eu deixo para os especialistas é: valorizem a cultura do negócio. Não queiram reinventar a roda. Então, se os empresários, os supermercadistas chegaram até aqui, é porque eles fizeram várias coisas muito bem. Então, que a gente pegue aquilo que eles fazem de melhor e consiga contribuir. E não querer revolucionar o negócio do dia para a noite. E sim fazer pequenas contribuições, mas consistentes e com muito estudo e acompanhamento. E aí sim, aí a gente vai ter uma equipe engajada, uma equipe que compra o projeto
e vai nos ajudar no processo. E que a gente não queira ser rei da transformação, e sim coadjuvante dela. Perfeito. Roberta, contigo então, Roberta. Silvia, até daqui a pouco, viu? Até mais. Falando então para os colegas supermercadistas que têm todos os dias milhares de desafios, né? Mas algo que eu acho muito importante, eu acho super estratégico, é o contato com o cliente. É não deixar as redes sociais somente para a agência ou para o colaborador que faça essa gestão. Mas em algum momento tire para conversar com o seu cliente pelo WhatsApp ali, pelo WhatsApp não, que é muito volume, pelo Instagram, responder algumas perguntas, ler outras perguntas, porque através desse canal a gente tira muita sugestão de cliente em questão de inovação, em questão de mix, em feedbacks, é uma fonte riquíssima. Então aproveitem isso, não deixe isso só para quem não vai saber o que fazer com as informações, muitas vezes. Perfeito. José Maria, por favor. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Fiquei muito agradecido aí conhecer esse pessoal aí. Foi muito bom participar aqui. Estou à disposição quando precisar e quando quiser. Será sempre uma honra. Só para concluir, quero deixar uma simples mensagem. Acho que líder lidera pessoas e gestores faz gestão das empresas. Então, é bom separar isso e prepare seus líderes e invista nos seus meninos, exija que eles estudem muito bem isso aí. Só teremos grandes líderes se investirmos nele. Então, essa consciência é muito importante. E 4 pilares que eu defendo essa tese, que faz parte hoje da nossa empresa, que a gente briga muito sobre isso aí, são nossos valores. Eu falo que são quatro pilares que para mim é muito importante como dono de mercado. São os meus clientes, meus colaboradores, meus fornecedores. Esses aqui são pessoas essenciais para que meu negócio aconteça. Eu não consigo fazer um bom negócio se eu não tiver um bom fornecedores que me venda, que me dê as melhores oportunidades. Eu não consigo ter uns bons clientes se meus colaboradores não estiverem bem comprometidos. E eu não consigo ter um bom colaborador se não der atenção para ele. Então, essas pessoas são muito importantes para uma empresa, para um negócio que a gente convive hoje com gente. É muito importante a gente amar essas pessoas, amar, gostar de gente e entender que essas pessoas são fundamentais, não importa se ele é faxineiro, se ele é pacoteiro, se ele é gerente, ele tem um valor, ele é um ser humano dotado que precisa de atenção, de carinho, de comunicação. Então, não perca comunicação com eles, porque são muito importantes. Agora eu descobri porque que o nome do teu supermercado é Super da Gente. E depois de tudo isso que o José Maria falou, pessoal, assistam daqui a pouco que eu vou estar falando sobre endomarketing. Exatamente. Isso. Fábio, contigo aí. Agora passa as dicas para os teus colegas de todo o Brasil, especialistas. Bom, primeiro eu queria agradecer, Fabiano, pela imensa oportunidade, agradecer você, o seu Clóvis, a Expo, muito obrigado pela oportunidade. Aprendi muito hoje com a Silvia, com a Roberta, também. Com o Zé eu vivo aprendendo todo dia, já faz muitos anos. Né? A dica que eu deixo hoje para os colegas especialistas seria de usar todas as armas de comunicação que tiver à disposição. Né? Porque as pessoas elas se comunicam de forma diferente. Né? Então, se eu puder utilizar a comunicação visual para fazer com que a pessoa entenda e compreenda o trabalho dela, eu estou dando vida longa para ela na empresa. Né? Eu estou contribuindo para que ela permaneça empregada. Né? Se eu puder utilizar a comunicação verbal, como você percebeu que o Zé utiliza muito o toque, a aproximação, utilize. Se você puder fazer isso, utilize. Principalmente para você que é um treinador, um educador, assim como nós somos. Né? A comunicação tecnológica, se houver a possibilidade de utilizar, utiliza também. Então, cada arma que tiver à sua disposição de comunicação que puder utilizar, faça isso e com simplicidade, porque a nossa gente é simples. As pessoas de supermercado são pessoas simples. Não precisa chegar com aquele fluxograma que está quase descobrindo a cura do Covid. Boa! Fica com coisas simples, que seja entendível para a pessoa olhar e compreender. Clareza é tudo. Essa é a dica que eu queria dar. E, rapidamente, uma dívida de gratidão que eu tenho aqui pelo meu amigo Zé. Quando eu pensei em abrir uma empresa, a primeira pessoa que eu consultei foi o Zé. Peguei o telefone ali, entrei em contato com ele e falei, Zé, o que você acha? Isso faz alguns anos.
O Zé foi a pessoa que me deu um toque e falou, cara, vai. E além disso, contratou a minha consultoria e foi meu primeiro cliente. Então, a dica Mas o mérito é da sua gigante, qualidade, Zé, prestado, gigante cara. mesmo, tá? Obrigado de coração. A qualidade aí. Valeu, gente. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Boa. E ele está fazendo isso com vários empresários aqui em São Paulo. Graças à qualidade saber, dele viu, que ele Zé? faz. Está nascendo vários supermercados por conta da gente. Pessoal, muito obrigado. Olha, temos assunto aí, já fica o convite para a próxima. Você que está nos acompanhando, entra aqui na descrição do vídeo, tem os e-mail não, tem o Instagram, se chama, né? Tem ali para você conhecer eles no Instagram, o linkzinho para vocês entrarem, se comunicarem com toda essa turma fantástica. Muito obrigado por vocês, muito obrigado a você que está nos assistindo. Vamos dar uns agradecimentos, hein, José Maria, aos nossos fornecedores que estão permitindo que o nosso evento aconteça, assim como todos os supermercadistas, a gente precisa que os patrocinadores estejam conosco, trazendo os produtos para que o nosso setor supermercadista esteja abastecido com muitas novidades. Então, eu vou pedir um breakzinho, uma pausa, para que logo mais pontualmente a gente pegue a programação às 19 horas com a Silvia Sarmento. Você tá... Daqui a pouquinho. Olha aí, ó. Então tá daqui a pouco, então, pessoal. Obrigado.